você nessa noite. Eu fiquei ali rodeando, eu falei para o meu esposo assim, tá chegando o seminário, eu vou ter que ministrar, e eu estava querendo algo para ministrar antes do louvor, aí eu quis ir para o lado mais fácil, eu falei assim, eu quero estudar alguma coisa que fale sobre tristeza, depressão, porque eu já aproveito, já uso na ministração, mas o Senhor falou, não é assim não, não é dessa forma não, bonitinha, tu vai falar o que eu quero, não é o que você vai escolher não. E eu já estava com esse texto alguns dias na mente. E eu sentei com o meu esposo antes de ontem, comecei a fazer um monte de pergunta para ele, acho que eu deixei ele doido, tadinho. O bom de ter marido teólogo é isso, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Nós vamos ler aqui o finalzinho do capítulo 19. Capítulo 19, verso 40 e 41. Aleluias. E depois nós vamos ler o capítulo 20, amém? Quem encontrou diz, eu vou para o céu. Quem não encontrou diz, me espera que eu vou também. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como é de costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. E no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Vamos lá ao capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora do sepulcro, junto ao sepulcro, perdão. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando de que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, Rabone, que quer dizer mestre. Podemos assentar, meus amados. Aleluias. Irmãos, eu fiquei com esse texto na mente. E aí eu conversando com meu esposo, eu falei assim, me surgiram tantas dúvidas. Eu até cheguei a mandar mensagem para o pastor, mas depois eu fui lá dar uma pesquisada. Falei, pastor, pode deixar, já achei aqui. Porque os 4 evangelhos nos narram esse texto, né? Mateus 28, Lucas 24, Marcos 16 e João 20.
Só que João 20 me chamou a atenção porque nos outros evangelhos, eles dão aquela pincelada. Eles passam ali, mas eles contam o que aconteceu depois dessa cena. Eles dizem, Maria foi, viu, correu, chamou os discípulos, aí depois já narra que os discípulos encontraram com Jesus. Aqui em João, não. Ele enfatiza Maria, e isso me chamou a atenção. Eu falei assim, tem algo aí, Senhor, que o Senhor queria ter ali com Maria, e João, ele naquele ladinho ali, acho que mais sensível, ele entendeu, ele captou essa mensagem. E eu comecei a achar intrigante, porque aquela época, eu dei uma pesquisada ali, aquela época, para você poder ir lá fazer essa preparação do corpo, você tinha que ser da família, você tinha que ser próximo, né, a pessoa, mãe, irmã. E por que Maria estava indo até lá, pastor? Para fazer essa preparação. A Bíblia diz que foram as 3 Marias. E eu perguntei para o meu esposo, mas era a Maria, mãe de Jesus? Eu fui olhar lá e falei, não, não era. Então, como que Maria estava indo ali preparar esse corpo, sendo que ela não era da família de Jesus? Mas para vocês verem a dedicação, o amor que Maria tinha por Jesus. Só que Maria, ela, naquela situação de dor, tanto ela quanto os discípulos, eles se esqueceram da palavra do Senhor. Que ele iria ser crucificado, que ele iria morrer, que ele iria ser sepultado, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. E aí começou ali a surgir algumas coisas na minha mente. Eu falei assim, Senhor, por muitas vezes, as situações que nós passamos, o inimigo usa algumas situações para nos cegar. E ali Maria, quando ela chega naquele sepulcro, ela simplesmente olhou e ela não se lembrou que ele havia ressuscitado. Ela correu lá e disse, levaram o corpo do meu Senhor. Mas ela viu o ladrão? Ela viu levando o corpo do Senhor? Não. E ali ela começou a ser cega pela dor. E o Senhor me deu um exemplo assim, tão claro, para eu entender o que Ele queria falar comigo nessa palavra, o que Ele quer falar com você nessa palavra, que às vezes você ora, você clama ao Senhor, você não vê mudanças. E o Senhor fala, o inimigo tem te cegado. Você não tem se lembrado da palavra que eu disse, que ao 3º dia eu iria ressuscitar. O exemplo está lá em Gênesis 37, o verso 31 e 32. Quando nós somos cegados pela dor. Os irmãos de José, eles jamais ousaram dizer que José estava morto. Foi o próprio pai de José que matou José. Eles simplesmente falaram ali para o mensageiro, pega aqui essa túnica suja de sangue, leva lá para Jacó e pergunta se é do filho dele. Eles não disseram, fala para Jacó que o filho dele está morto. E quando eles mostraram a túnica para Jacó, eles perguntaram, é do teu filho? Jacó poderia responder, sim, é do meu filho, ou não é do meu filho. Mas não, Jacó, sim, é do meu filho. Certamente uma besta fera o matou. Com as palavras de Jacó, cego pela dor, por ver aquela túnica suja de sangue. Da mesma forma foi Maria. Chegou, não viu o corpo, roubaram o corpo do meu Senhor. Cega pela dor. E nessa noite, quantas pessoas entraram aqui que estão há tanto tempo orando, tanto tempo buscando algo do Senhor e não vê mudança e está deixando o inimigo te cegar com a dor. Está deixando o inimigo colocar na sua mente que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E nessa noite, através dessa palavra, o Espírito Santo vai abrir a sua visão, vai te fazer lembrar do 3º dia, vai fazer se lembrar de que Ele ressuscitou. Aleluias. E aí, irmãos, eu fui caminhando aqui na palavra, fui caminhando, e eu falei assim, olha, Senhor, eu não quero ali falar algo de repreensão para a tua igreja. Eu quero trazer algo espiritual. Eu quero trazer algo que seja da parte do Senhor.
E ali, antes de sair de casa, eu dobrei os meus joelhos e eu falei assim, Pai, da maneira mais simples, para que a tua igreja entenda. Eu falei assim, eu não sou teóloga, eu não vou conseguir chegar aqui e ficar citando vários textos da Bíblia, igual o pastor, igual os nossos teólogos aqui, mas eu sei dizer que Jesus é bom. E Deus, Ele te chamou para viver, não pelo que você vê. A própria palavra diz que nós temos que viver pelo que o Senhor diz, não pelo que nós vemos, não pela situação que vivemos. E aí, eu vi ali que Maria, ela veio com 2 Marias. Ela voltou para chamar os discípulos. As Marias não voltaram com ela. Vieram os 2. Acho que ela pensou assim, opa, tô elas por elas. Vem com 2, voltei, as 2 ficaram, mas voltei com 2. Tô no lucro. Só que aí a Bíblia fala que os discípulos, eles chegam, eles olham. Um deles apressadamente chega, mas não entra. O outro chega depois, mas ele entra. Só que ali eles veem só panos. Ataduras, panos. E aí o Senhor falou para mim assim, Carla, você não pode trazer para o lugar de dor gente que não sente como você sente. Maria levantou de madrugada. Ela levantou de madrugada, ela levantou naquela expectativa de ir lá buscar o corpo do Senhor, preparar o corpo do Senhor. Ela chegou, se deparou com aquela situação e ela foi lá buscar eles. Só que eles chegaram, entraram, olharam, não viram o corpo do Senhor, voltaram. Deixaram Maria ali sozinha. E aí foi a hora que o Senhor me falou, você não pode trazer pessoas que não entendem a sua dor para te ajudar. Elas não vão te ajudar. Eles foram. Se eles sentissem o que Maria sentisse, eles teriam levantado de madrugada e ido com ela de madrugada. E da mesma forma é na nossa vida. A gente quer trazer com a gente pessoas que não entendem o nosso problema. A gente quer fazer parte da nossa vida pessoas que não veem como a gente vê. Está aí chegando um seminário de depressão. Quantas pessoas, às vezes, chega para a gente, até eu mesmo já ouvi pessoas chegarem para mim com depressão e falarem, e às vezes eu pensar, isso aí é frescura. Isso aí é falta de trabalho. Porque eu não entendia a dor da outra pessoa. E a gente não entende até se colocar no lugar do outro. E aqui eles foram lá, entraram, viram, foram embora. Ela chama para ajudar. E eles vão embora. Entenda, tem processos que você começa, que você vai ter que terminar. Maria que começou essa empreita, ela que levantou de madrugada, ela que se propôs a ir lá. Quando ela chegou e ela se deparou com aquela situação, ela falou assim, eu não vou conseguir resolver isso aqui sozinha. Roubaram o corpo dele. Eu vou lá chamar alguém para me ajudar. Só que o Senhor te trouxe nessa noite aqui para te dizer, tem coisas que você começou, que muitas pessoas poderiam te ajudar. Mas é o Senhor que não permite eles te ajudarem, porque tem processos que você começou, que você vai ter que terminar. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, perdoa aquela pessoa que você até hoje está magoado porque não te ajudou naquele processo, porque não te ajudou a pagar uma dívida, você sabia que aquela pessoa tinha uma condição de te ajudar e não te ajudou. Foi permissão do Senhor para que você termine o que você começou. O pastor na oração falou assim, coloca nas mãos do Senhor aquilo que te aflige. Coloca nas mãos do Senhor aquilo que está te perturbando. E o que está te perturbando foi algo que você começou. Nesse momento, para agora, reflita.
Aonde foi que toda essa situação começou? A situação de Maria começou quando ela levantou de madrugada para preparar o corpo do Senhor. E a sua situação começou aonde? Tem gente aqui que começa um casamento e não termina. Casou, separou, casou, separou, casou, separou. Começa a liderar grupo na igreja, chega no meio do ano, começa a ficar difícil. Aí eu vou largar, eu vou deixar para outra irmã terminar. Termine o que você começou. Termine a empreita que você começou. Tem coisas, meus amados, que o pastor pode chamar eu e meu esposo lá no gabinete. Vai ser eu e ele. Mas no meu quarto, no meu íntimo, eu não posso chamar gente de fora. Tem coisas que você está vivendo no seu íntimo, que você não pode chamar ninguém de fora para te ajudar. Que você só vai poder buscar a presença do Senhor. Querer que as outras pessoas resolvam o que nem você tentou resolver. Maria, ela chegou ali no sepulcro, e a Bíblia fala, ela chegou, olhou, e foi chamar os discípulos. Ela entrou? Ela não entrou. E a Bíblia diz que quando os discípulos chegam, um entra, o outro fica de fora. Depois ele entra. Maria chegou, viu e não entrou. Imagina a situação. Assim como duas começaram com ela e não vieram até o final, os outros dois vieram no meio da história, mas também não ficaram até o final. Tem pessoas que começou a história com você e não está terminando. Assim como também tem pessoas que chegaram no meio e não vão até o fim com você. E às vezes você se depara sozinho. Maria ficou ali sozinha. Mas olha o que diz o texto. Que quando eles foram embora, ela entra. E quando ela entra, ela vê 2 anjos. Aí começou as minhas perguntas. Quando Maria chegou ali, os anjos já estavam? Estavam. A Bíblia fala que os anjos removeram a pedra. Quando Maria chegou, os anjos estavam. Quando os discípulos entraram ali, os anjos estavam? Estavam. A Bíblia fala que estava um sentado em cada ponta da onde estava o corpo de Jesus. E por que os discípulos não viram os anjos? Porque Maria, lá de fora, ela não viu os anjos. Porque ela não entrou. Aí o Senhor disse para mim assim, Carla, o que adianta ficar, mas não entrar? O que adianta você vir para a igreja? Você fica. Você fica no culto até 10 horas da noite. Você vem para a escola bíblica, você fica. Você vem, tudo que o pastor pede para fazer na igreja, você vem e você fica. Mas você não entra. Como assim, irmã Carla? Você não entra? Quem aqui participou do SOS? Até coisas que eu aprendi no SOS, o Senhor me mostrou nessa palavra. Quer ver um exemplo de ficar? Tem gente que fala que está casada, só que continua fazendo a comida do marido. O Senhor falou para mim assim, ficou, mas se envolveu?
Aí ele me deu o exemplo do casamento. Fica. Mas continua passando um creme no corpo, ficando cheirosa, deixa ele te tocar. Isso é intimidade. O que adianta ficar e não entrar? O que adianta ficar do lado de fora do sepulcro chorando, mas não entrar? Não ter a intimidade? Do que adianta vir para a igreja e não se envolver? Foi nessa hora que o Senhor começou a tratar comigo. Eu muitas vezes venho para a igreja e eu falo para o meu esposo, eu falo assim, hoje eu vou, mas eu não quero louvar. Tomara que o pastor não me dê oportunidade. Quando o pastor falou para mim que eu ia pregar, gente, eu estou sendo sincera. Essa palavra ministrou para mim primeiro. Eu passei a semana inteira falando pro meu marido, eu brinquei com a Fernanda agora lá atrás, mas é sério. Eu falei assim, eu vou subir lá, eu vou falar que eu tô com a Alexia. Eu não vou pregar, não. E aí o Senhor veio e falou, o que adianta ficar? Se você fica, entra. Se você ficou, entra. Se você fica num culto até 10 horas, para de olhar o relógio, para de pendurar a bolsa no ombro, entra. Se envolve. Do que adianta ficar do lado de fora chorando, esperando a mudança, se você não entra e se envolve? A Bíblia diz que ela ficou chorando, mas ela ficou chorando, mas ela ficou. E sabe o que eu glorifico a Deus, irmãos? Que quantas pessoas que estão aqui no nosso meio hoje vieram cheio de dor, cheio de problemas, deixou a casa lá uma bagunça, o marido só misericórdia, o filho, hoje é quarta, tem filho que já se prepara, está se preparando para a balada já da sexta, mas está aqui, ficou. Porque maturidade não é segurar uma coisa até o final, quando está dando certo. Maturidade é segurar firme, mesmo tudo dando errado. Está doendo, mas ficou. Está chorando, mas você está aqui, você ficou. E se você está aqui nessa noite, se você ficou, está na hora de se envolver. Está na hora de entrar. Não adianta ficar do lado de fora do sepulcro chorando. Não adianta ficar do lado de fora da situação choramingando. Senhor, quando o Senhor vai fazer a obra na vida dele? Senhor, quando o Senhor vai abrir a porta de emprego? Senhor, quando o Senhor vai me dar a minha casa própria? Se você não entra. Sabe, uma frase que o Senhor me deu aqui nessa ministração que me impactou. Por quê? Os discípulos entraram e não viram os anjos. Ela do lado de fora, ela não viu os anjos. Aí sabe o que o Senhor falou para mim? Carla, o céu não se mostra para quem não fica. O céu, ele se mostra, ele se abre para quem fica. Para quem entra. Os discípulos não viram porque eles só entraram, olharam e saíram. Não ficaram. Não estavam participando da dor dela. Eles entraram no mesmo lugar que ela entrou. Eles olharam na mesma direção que ela entrou. Mas eles não viram a mesma coisa que ela viu. Essa é a diferença daquele que serve e aquele que não serve. A sua perspectiva é diferente daquele que está te seguindo, que não busca Deus. E aí o texto vai dizer que eles vão embora, ela entra, ela vê os anjos, mas mesmo assim ela sai e chora. Aí eu acho engraçado, irmãos, que Jesus, ele é terrível de bom. Eu falo que Jesus, ele é terrível de bom. Jesus, ele estava ali desde o começo? Estava ou não estava? Jesus estava ali desde o começo. Ele viu Maria chegando, chorando, foi buscar o discípulo, voltou, chorou de novo. Ele estava lá desde o começo.
Às vezes você diz assim, Jesus, eu estou sendo tão provada. Só que a Bíblia diz que Jesus ele estava ali no jardim. Sepulcro. Fui buscar lá no dicionário, sepulcro. Lugar de dor, de tristeza. E um dicionário, eu achei o significado de jardim que eu queria. Porque os outros só diziam plantas. Um dos dicionários eu achei a tradução, lugar de cuidado. Maria estava chorando num sepulcro, dentro de um jardim. Olha que coisa linda. É Jesus dizendo assim, até na dor de Maria, eu estava tendo um cuidado. E nessa noite o Senhor diz para você, até na tua dor, eu tenho cuidado. Jesus ele está provando Maria em um sepulcro dentro de um jardim. Isso é lindo demais. Jesus ele tem te provado num lugar, meu irmão, cercado pela presença de Deus. Eu sempre costumo falar que quando nós estamos sendo provados, é a hora que o nosso ouvido fica mais sensível à voz do Senhor. É a hora que nós conseguimos ver todo o cuidado do Senhor. Às vezes você olha para Deus e diz assim, Senhor, mas se o Senhor está comigo, se eu não estou sozinha, por que o Senhor não paga a minha dívida? Por que o Senhor não salva a vida do meu marido? E o Senhor diz para você, Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Mas Ele só aparece quando você se envolve. Às vezes o pastor fica aqui 1h30 pregando. Você senta aí e você fala assim, eu estou desviado. Eu vim para a igreja hoje só para ouvir, eu sou desviado. Só que é desviado e presta mais atenção na palavra do que muito crente que está aí. Eu estou desviado. Mas se precisar fazer uma vigília aqui, você fica. Quando canta o louvor, você se arrepia. Mas quando o pastor faz o apelo, você fala assim, mas eu tenho que resolver alguma coisa, umas pendências antes. Ainda não está na hora de eu reconciliar, ainda não está na hora de eu aceitar. Você coloca aqueles empecilhos e está ali do lado de fora do sepulcro, sem entrar. Sem se envolver. Irmã Carla, eu ainda não vou porque eu tenho um tico-tico no fubá e não dá para eu ir agora. Só que o Senhor, Ele te fala nessa noite. Vem você, vem o tico-tico, com o fubá o Senhor pega, faz um angu, mas vem se envolver. Entra nessa noite. Isso não é só para quem está desviado, não é só para quem está afastado, como eu disse essa palavra me ministrou. O que adianta eu estar aqui sentado ocupando cadeira? Se eu não entro? Se eu não me envolvo? O que adianta? Eu quero estar aqui sendo útil. Eu quero estar aqui envolvida. Irmã Carla, mas eu estou só o bagaço. Só que nas flores, quanto mais você pisa, mais ela exala cheiro. É se envolver. Uma coisa é você dizer, a minha liderança, a minha congregação não está vivendo um tempo bom. Mas não é por isso que você vai pedir para abandonar. É você levar o vento. O vento está soprando na proa. Mas o que é isso, meu amado? É você se envolver. É você se envolver com a obra do Senhor. Às vezes você fala assim, irmã Carla, olha, eu estou cansado. Eu moro longe. Ninguém aqui mora mais longe do que eu, irmãos.
E aí tem gente que fica e se acha porque fica. Ah, eu fiquei. Fica, mas não dá glória. Fica, mas não dá dízimo. Fica, mas não dá oferta. Fica, mas não veste a camisa. Fica. Aí ainda questiona, por que Jesus não aparece? Aí Jesus diz para você, porque você ainda não se envolveu com aquilo que você diz que se responsabiliza. Está na hora de você dizer, já porque eu fiquei, eu vou entrar. Não é porque você está vendo você orando pelo seu casamento, você não está vendo mudança, e você falar assim, não, eu vou abandonar. Eu vou abandonar. O que adiantou ficar? Aí você abandona, vem outra, colhe os frutos daquilo que você orou 10, 15, 20 anos. Do que adiantou ficar? Se não se envolveu? Irmãos, está na hora da gente acordar. Está na hora de despertar. Jesus, Ele não quer quem não quer. Ele quer quem quer. Ele quer quem quer se envolver. Jesus não é banana de feira, irmãos. Olha para quem está do teu lado, fala, você ficou? Fala com propriedade, você ficou? Então entra. Entra. Jesus está esperando você entrar para dizer, eu estou aqui. Estou aqui, Maria. Já que você ficou, deixa o Espírito Santo dar uma balançada na tua alma. Já que você ficou, entrega a tua vida para Jesus. Vem para o culto, ouve a palavra, volta para casa. Parece que nada aconteceu. E tem gente que olha e fala assim, não, essa palavra aí não é para mim não. Se é para mim, irmãos, que estou aqui no culto, quando não consigo estar, estou na live. Se é para mim, irmãos, por que não vai ser para você? A palavra aqui, ó, ela corta dos dois lados. É a espada de dois gumes. O que serve para você serve para mim. Jesus, ele pergunta para ela, mulher, por que choras? A quem buscais? Olha a doida, gente. Eu busco o meu Senhor. Se tu sabes quem o pegou, me diz que eu vou lá buscar ele agora. Olha o amor. A mulher já estava chegando a um ponto de insanidade. Se ela estava vindo com duas para preparar o corpo e já não ia dar conta, imagina ela, sozinha, para buscar um corpo. Isso é se envolver, isso é amor. Como é que ela vai aguentar sozinha? É amor e gratidão. Como que eu vou fazer? Ah, eu não sei. Isso aí eu vejo depois. Primeiro eu vou buscar. Eu preciso encontrar ele. Ele chega, ela pensa que é o jardineiro. Ela se vira. Porque ele não respondeu nada. Só que você vê, ela olhou, conversou, não viu que era ele. Ela se vira. E aí quando ele fala assim, Maria. E aqui é um ponto de exclamação. Maria. Uma coisa é ele indagar, Maria. Outra coisa é ele chamar com aquela voz de amor, Maria. E a Bíblia diz que quando ela ouve, ela entende que é o mestre. Olha, irmão, prepara. Antes do culto acabar, Jesus vai chamar teu nome.
Ele diz, Maria. Ela vira e diz, Rabone. Rabone, mestre, meu Senhor. Ela reconhece a voz do mestre. Você que está aqui nessa noite, você está reconhecendo a voz do mestre te chamar? Ele tem te chamado na madrugada. Ele tem te chamado para viver uma vida com Ele. Pastor, eu acho que a igreja está muito paradinha. Vamos. Eu gosto do pastor que ele encena, né? Vem cá, baterista. Vem cá, baterista. Vamos ver se a igreja entende essa cena. Porque quando o mestre chama... meu irmão, vocês vão ficar com essa cara de poucos amigos, o mestre chamando o teu nome, e você vai ficar com essa cara de morto? O mestre chamando o teu nome, e você vai ficar com essa cara de quem não está entendendo, de que não é com você? Vem cá, pastor. Vamos ali no jardim? Vamos ali, jardineiro. Ô, baterista. Faz um fundo aí de encontro, aquele fundo tenso. Maria! Ih, pastor. Imagina! Cadê os pratos? Quando o mestre fala, Maria! Imagina, irmãos! Mestre! Ajuda ele aí, Jesus! Mestre! Viu ele? Falou com ele, não reconheceu que era ele. Quando ele diz Maria, pelo ouvir da sua voz. Sabe por quê? Você não foi chamado para identificar o que você vê. Ele diz, eu sou o pastor, e as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Ela viu, ele falou, ela não viu que era o mestre. Se põe de pé, irmãos. O Senhor está te chamando nessa noite, Maria. Aleluias. Essa noite você vai concluir a empreita que você começou. Essa noite o Senhor vai chamar teu nome na madrugada, Maria. Ela levantou na madrugada. Quer ouvir o Senhor falar? Levanta na madrugada. Essa noite o Senhor vai te chamar. Ele vai chamar teu nome. Catuca o irmão que está aí do teu lado, falou, Maria, tu está sensível a ouvir a voz do mestre, Maria? Ô Maria, chama o mestre nessa noite. Não deixa o problema te cegar. Não deixa o problema te cegar. Você foi chamado não para viver por vista, mas para andar por fé. A Bíblia diz que ela sai correndo. O texto diz. Ela já estava buscando há muito tempo. Ela já estava ali desde a madrugada buscando. Gente, vocês já viram duas mulheres quando se encontram? Eu tenho uma amiga lá no meu trabalho que ela vai ministrar aqui no seminário de depressão. Todo dia que eu chego no trabalho, eu encontro com ela, a gente se abraça e pula. Imagina a Maria encontrando o mestre. Ela sai correndo para agarrar ele. Ela se lança aos pés e ele diz, não me toque. Escuta. Ele me diz, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu pai. Agora você vê, se ela chegou, a pedra estava removida. O anjo já estava lá. Jesus já estava do lado do jardim.
Ele já podia ter subido para o Pai, não podia? Ele já podia ter subido ao Pai. E por que ele ficou ali? É porque ele lembrou. Se eu perguntasse para ele, ô Jesus, por que o Senhor ainda não foi? Eu suspeito que ele me responderia, porque Maria acordou muito cedo. Mas Carla, o que você está dizendo? Jesus viu que ninguém ficou. Ela acordou muito cedo. Jesus viu que teve uma mulher que mal dormiu de sábado para domingo, que já estava correndo atrás dele desde a madrugada. Ele falou, eu preciso ficar. Eu preciso falar com a minha filha. E acho que Maria falou, por que eu não posso tocar? Ele falou, Maria, eu até podia ter subido para o Pai, mas eu estou aqui. Eu ainda não subi porque eu estou aqui para honrar a tua fé. Jesus não tinha obrigação nenhuma de estar ali até aquela hora. Só que ele sabia que Maria estava desde cedo, sozinha, caçando ele. Você acha que você está sozinho, só que Jesus está aqui, falando, eu estou aqui. Eu vou subir para o Pai, eu estou aqui. Derrama na minha presença. Eu podia ter subido, mas eu estou aqui, eu estou ficando com você esse tempo todo. Aí ele fala para ela assim, ó, vai aos meus irmãos. Ele diz assim para ela, volta lá de onde você veio. Só que ela foi lá primeiro para dizer, roubaram. E agora ele diz, volta lá de onde você veio. Mas agora a história é outra. Fala para eles que você me viu. Você foi a única que me viu. Ou seja, o testemunho que Maria foi dando de derrota, ela voltou dando de vitória. Você ficou aqui até agora se envolve. Você entrou aqui chorando, agora você vai sair com testemunho de vitória. Ela foi chorando. Ela ficou chorando. E agora ela volta sorrindo. Eu vi o meu mestre. Não roubaram, não. Você vai sair daqui com seus planos que você entrou de derrota. Você vai sair. Aquele homem que você deixou lá falou, eu não quero mais não, eu cansei. Não, você vai voltar lá e você vai falar, eu vou casar com o mesmo homem. Você falou, eu não prego mais, ó. Tô cansado, não prego mais. Você vai chegar em casa procurando sua Bíblia. Vai ter gente que vai olhar e falar, o que você está fazendo? Vou pregar. Eu entrei. Eu fiquei e entrei. Eu quero ver o mestre, eu quero sentir o mestre. Se envolve. Cadê o ministério de louvor? Estão ocupados lá, pastor? Estão na cozinha. Meus irmãos, eu quero fazer algo diferente. Eu quero que venha aqui na frente só você que quer se envolver. Olha, eu sou a primeira, já estou aqui na frente. Vem aqui na frente você que quer se envolver. Você que não quer ficar só chorando do lado de fora do sepulcro. Você quer ver uma mudança. Você quer ter um encontro com o Mestre nessa noite. Você que sente que precisa ter um encontro com o Mestre nessa noite. Maria, ela não teve vergonha de chorar. Ela não teve vergonha de correr. Ela não teve vergonha de gritar. Não se acanha, não. Precisar você chorar, chora. Ô Maria, chora. Eu perdi a conta aqui, ó, de quantas vezes a Bíblia falou que ela ficou chorando. Mas ela ficou. São 9 horas, você ficou. Você está aqui, se envolve. Se derrama na presença do Senhor. Irmãos, quantas vezes eu sinto a vontade de chegar aqui na frente, de ajoelhar, de chorar, de me desesperar. Deixa o Senhor mudar a tua vida nessa noite.
Deixa. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Ei, Maria. Os planos de Os planos de Deus são maiores para a tua vida nessa noite. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar.